Uns mais, outros menos degradantes, os presídios são espaços onde os detentos vivem exprimidos, tanto nas épocas de frio quanto nas de calor, e estão suscetíveis a contraírem enfermidades, principalmente pelas precárias condições de higiene. Como se verá aqui, se na fala das autoridades os presídios são um barril de pólvora, na expressão de muitos detentos, eles são a antessala do inferno, seja pela superlotação, seja pela forma de tratamento que lhes é oferecido. Deserdados sociais, condições de vida e saúde dos presos do estado do Rio de Janeiro, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde dois dos autores do livro. Patrícia Constantino, psicóloga e doutora em saúde pública e também uma das organizadoras do livro, e Luiz Carlos Fadel, médico e doutor em saúde pública. Sejam bem-vindos. Obrigada. Deserdados sociais, o título já mostra um caminho que vocês percorreram que talvez, se não trouxe grandes... novidades não é uma palavra, mas se não foi muita surpresa o que vocês encontraram, eu acho que vocês traçaram uma forma de pensar sobre isso que dá muito a pensar e que pode ser um grande norteador de melhoras, que é esse ciclo do antes, o durante e o depois da prisão. E a palavra violências, inclusive no plural, aparece nesses três momentos. É isso mesmo? Esse foi o intuito, mostrar que essa cidadania que é negada já é negada há um tempo e a prisão só vem aprofundar isso? Eu acho que você pegou aí um recorte interessante dessa produção. Essa ideia de pensar o antes da prisão, a vida na prisão e as expectativas de futuro dessas pessoas que estão institucionalizadas, se deu depois que nós nos debruçamos nos dados, né? Quando nós fomos olhar os dados quantitativos e qualitativos, né, as entrevistas que nós fizemos com esses presos, a gente percebeu que o problema ou a grande questão não estava só no momento da prisão, né? E sim vinha de uma desfiliação quase que total dessas pessoas, né? Com baixa escolaridade, sem trabalho formal, né? Com toda uma sorte de mazelas na vida e que acabava refletindo na chegada deles no sistema penitenciário, que não necessariamente foi naquele momento, né? Alguns nos narraram episódios de institucionalização em unidades de adolescentes em conflito com a lei, como se fosse uma trajetória criminal. Então, isso nos chamou muita atenção, que essa desfiliação ou esse envolvimento com as muitas violências, né, inclusive a estrutural, né, que é essa que o próprio Estado, né, impõe sobre as pessoas, era anterior à chegada nas unidades prisionais. Você falou nos adolescentes, né, essa vulnerabilidade que a gente percebe nessas populações, os adolescentes isso fica ainda mais claro, e se o livro trata muito da questão do tráfico, que grande parte das pessoas que estão presos e presas tem a ver com a questão do tráfico, e os adolescentes acabam sendo mais suscetíveis, vulneráveis, que se fala até do adolescente nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem está procurando emprego. É sobre esses aspectos que eu acho que a gente tem que se debruçar para entender melhor quem são essas pessoas? Com certeza. A ideia dos deserdados sociais, no caso especificamente os que estão no sistema prisional, ele reflete com o seu caos estrutural e organizacional, reflete o caos que a gente tem no país em termos de planejamento de futuro de políticas sociais. E eu usei aqui um trecho do que fala, né, um barril de pólvora, a antessala do inferno, dependendo do ponto de vista, né? E o barril de pólvora recentemente explodiu novamente, né? De tempos em tempos a gente vê isso acontecer. Por isso que talvez eu disse, não são novidades, né? Agora a gente tem uma radiografia muito clara. Eu sempre falo que a medida que esse preso está cumprindo deveria ser apenas a privação de liberdade. Só que ele é privado de muitos outros direitos, né? E aí, nesse sentido, o Estado estaria sendo violento para com essas pessoas, né? E a sociedade, eu acho que coaduna um pouco com esse pensamento, né? A esses presos deve ser negado todos e quaisquer direitos, né? Então, eu acho que
apresentar esses dados, discutir essas questões, discutir os direitos dessas pessoas que estão privadas de liberdade, é ir contra a correnteza, né? Porque o que a sociedade quer é a punição pura e simples, né? Essa ideia de ressocialização no contexto que a gente tem, de fato, é uma falácia, né? Uma das partes do nosso livro, que o Fadel e a equipe dele ficou responsável, foi a análise ambiental dessas unidades prisionais. Né? Nós visitamos todas as unidades prisionais do Estado, que são 32, né? Onde os presos cumprem a medida privativa de liberdade mesmo. E dessas 32, 11 sofreram essa análise ambiental, que eram aquelas que o próprio Ministério Público nos indicou, né? Porque estavam em ajustes de conduta, enfim. E aí o Fadel vai poder falar um pouquinho mais sobre a realidade que nós constatamos, né? Inclusive fotografamos, enfim. E eu acho que isso, né, radiografa, como você bem falou, a realidade do nosso Estado, que nós podemos extrapolar também, né, para a realidade do Brasil, como você mesmo apontou, né, esse barril de pólvora que explodiu em alguns contextos. A né? Julita Lengruber fala aqui na quarta capa, né? Os dados foram coletados do Rio de Janeiro, mas poderiam ser universalizados na medida que diz respeito à dura realidade do sistema prisional brasileiro como um todo, né? Certo. Na verdade, o Estado brasileiro ele está repercutindo a ideia não de punição com a manutenção de direitos. Ele está praticamente exercendo que um pouco a população também tem esse pensamento, né? Talvez pelo cansaço da violência social de uma maneira geral, que é a ideia não de punição, mas de vingança. A sociedade, quando vê o presidiário, enfim, o apenado, ela tem um sentimento de vingança, né? De que está sendo, de alguma forma, saciado. Isso de uma maneira geral. A gente vê isso hoje nas mídias sociais, a gente vê isso no comportamento. A gente tem todo um caldeirão de semeadura de ódio nas relações sociais. A gente está vendo isso não só no Brasil, né? A gente vem assistindo infelizmente, essa volta à barbárie, todo dia nos jornais se fala disso. E aí a ideia hoje do sistema prisional brasileiro é essa, é muito a ideia de vingança. É como se o país se vingasse daquelas pessoas, esquecendo que todos, né, como foi falado, todos são trabalhadores, todos que estão lá dentro são trabalhadores, pelo menos os adultos, né? Ou se não são trabalhadores, são desempregados em busca de trabalho ou buscando alternativas de sobrevivência. O ambiente da prisão, ele reflete um pouco essa coisa. É um ambiente desumano, muitas vezes. Nós focamos muito a questão da cela, porque a cela é onde o apenado passa a maior parte do tempo. E no livro a gente mostra isso. É o local mais inadequado dos ambientes que a gente analisou. Alguns ambientes dentro de alguns presídios são interessantes. Por exemplo, a gente tem escolas muito interessantes, mas que só um percentual mínimo de apenados que frequenta. Visitamos alguns presídios que tinham oficinas, né, para fomentar o trabalho, padarias. Então, isso é como se fossem oásis assim, dentro do sistema. Mas também no trabalho só 4,4%, né? Pois mas que mostra que há uma possibilidade de se fazer uma coisa melhor, né? Nessa linha dos direitos, né, e pegando o gancho da questão do trabalho, né, que eu acho que foi um dos dados que mais nos chamou a atenção, né? Um percentual muito pequeno desses presos tem trabalho classificado, que é aquele que redime dias da sua pena, né? A cada 3 dias trabalhado, você elimina 1 dia de pena, que seria, né, algo bastante interessante, né, tanto para a instituição quanto para o próprio sujeito que está ali. Então, esse dado chama muita atenção, né? Você ter um número muito pequeno de presos, e aí as justificativas são de toda a ordem, né? Desde que não há locais para empregar, até a questão de que eles não têm a escolaridade exigida por alguns postos de trabalho para que eles sejam inseridos, assim como a escola, que é um avanço, né? Você ter unidades escolares dentro dessas instituições, mas que também um percentual muito pequeno
de presos acessam esses espaços. Então, fica aquela leitura, né, que os presos fazem e que está bem descrito no livro, da ociosidade, né, que os dias eles são cinzentos. Todos iguais, né, enfadonhos, improdutivos. Eu acho que essa é uma questão importante. E aí a gente bate na questão, por exemplo, da cela. Eles passam a maior parte do tempo na cela, que é uma cela insalubre, né, a partir da análise que a equipe do FADEL fez, a partir dos protocolos do que é exigido ter uma cela. Esse foi o parâmetro, né, de comparação para nós dizermos que ela é insalubre, né? Então, esse sujeito, ele fica na condição de preso, no sentido mais estrito da palavra, quase o tempo todo, né? E pouco se agrega a esse sujeito esses anos a fio de prisão. Outro dado que chamou muita atenção, que eu acho que vale a pena a gente falar, aproximadamente 40% dos presos são presos provisórios. Ainda não tem a sentença estabelecida. Ainda não tem a sentença estabelecida. Isso também se soma a essa questão da superlotação. Talvez um percentual significativo dessas pessoas não precisasse estar numa unidade fechada, né? Então, essa conta não fecha, né? Se só entram pessoas e quem está não tem as sentenças determinadas, né, acaba que esse barril de pólvora vai ganhando mais um elemento, né? E cada vez mais próximo dessas explosões que a gente está vendo acontecerem, né? No prefácio, o Paulo Gadelha fala do documento da Organização Mundial da Saúde que diz que nenhum preso deveria sair da prisão em condições de saúde piores das que tinha quando entrou. A gente vai falar mais sobre saúde, sobre vida, sobre todas essas questões no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Deserdados Sociais, Condições de Vida e Saúde dos Presos do Estado do Rio de Janeiro é o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Patrícia Constantino e Luiz Carlos Fadel. Queria começar esse bloco com mais um trecho do livro que fala sobre alimentação, mas a partir da alimentação abre uma série de outras questões para a gente. O modelo prisional de alimentação passou por mudanças gradativas ao longo dos anos. As refeições que antes eram produzidas e servidas por detentos com bom comportamento dentro das próprias penitenciárias, hoje em dia são elaboradas por empresas especializadas. Nas unidades prisionais já não há refeitório destinado aos detentos. Eles recebem os alimentos em caixas térmicas, distribuídas por presos encarregados dessa tarefa, o que é feito em geral pelos faxinas. Primeiro, eu acho que isso é para a gente falar da qualidade da comida e as consequências sobre a saúde e também as consequências sobre a saúde mental dessas pessoas que estão cumprindo pena. E segundo, para a gente começar a tentar responder a principal pergunta disso tudo, que é quem ganha com isso? Dentro desse sistema que é um caos, tem sempre alguém ganhando, né? A questão da alimentação foi um dos itens menos avaliado, ou pior avaliado pelos presos, né? Eles se queixam tanto da quantidade, quanto da qualidade, como da forma, né, que essa alimentação é oferecida. Como você apontou, né, essa alimentação ela chega em quentinhas, né? E para dar conta desse contingente enorme de pessoas presas, essa alimentação chega muito cedo, ela começa a ser servida muito cedo, né? Então, essa alimentação ela fica exposta ao calor, enfim. Eles comem dentro da própria cela, né? O que traz, pelos restos das comidas que são deixadas, ratos, insetos, né? Eles se queixam muito, né, da presença de ratos por conta dos restos de comida que caem pela cela e que são deixados pela cela, né? Então, eles narram episódios de encontrar objetos nessa comida, da comida já chegar estragada, fria ela sempre está, né? Mas eles relatam situações bastante complicadas em relação a essa alimentação. Alguns narram que sentem fome, né, pela quantidade da comida ou que não conseguem comer. A última refeição servida às 3 da tarde, então imagina
passar o resto do dia sem se alimentar. Né? No período que nós estávamos fazendo essa pesquisa, o próprio Ministério Público estava apoiando uma pesquisa similar, feita pela uma equipe de nutricionistas do Conselho Regional de Nutrição, que estava dando atenção especial a essa questão da comida que é servida nessas unidades prisionais. Teve aquele episódio que você falou em quentinha, né? A palavra lembra o rei das quentinhas, que todo mundo ficou sabendo. Sim. E tal, que já mostra isso, né? Existe sempre alguém ganhando com essas questões todas, que de uma maneira, claro que não é, as respostas nunca são simples num problema tão complexo quanto esse, mas aponta também alguns caminhos que para muitas pessoas é interessante que isso mude, né? Quer dizer, segue a lógica que a gente tem da mercantilização das relações sociais, né? Estava lendo um livro agora recentemente do Hassan Zawal, que ele fala um pouco dessa coisa. Uma tentativa de se contrapor à chamada economia global, na lógica do chamado neoliberalismo, né? Em que as sociedades elas estão abrindo mão dos seus sítios, que, como ele chama, né? Muito interessante, ele chama de sítios simbólicos de pertencimento. Se nós formos analisar, grande parte dos apenados, eles vêm das comunidades, né? Que se tivessem o estímulo social agregador que o Hassan Zawal, o filósofo francês, enfim, ele fala sobre isso, o Boaventura de Sousa Santos também um pouco disso, filósofo português, se eles tivessem sido respeitados em suas comunidades, com as suas culturas, os seus saberes, as suas capacidades de gerar economias próprias, enfim, criando verdadeiros sítios simbólicos de pertencimento, possivelmente a gente teria uma diminuição desse afluxo de deserdados para as prisões. A gente tem um total desrespeito pela nossa cultura, pela nossa tradição cultural, local, né? Como ele chama o Hassan, o homo situs, o homem situado. Hoje não há mais o homo situs, né? Você tem o homo globalizado, o homo econômicos. Eu acho que é um pouco isso. E é claro que as quentinhas na prisão fazem parte desse mecanismo, né? Quer dizer, é preciso mercantilizar tudo. A comida dos apenados, com certeza. O reflexo, as consequências disso sobre a saúde, sobre esse barril de pólvora, sequer entram em questão, né? Quando a gente começa a pensar quem vai ganhar e quanto vai ganhar para a manutenção dessas coisas, né? Existem outras questões, o livro ele trata de muitas questões, a gente não vai dar conta delas todas aqui, mas, por exemplo, a questão da religião é uma questão que chama muita atenção também, né? Sim. Como que a religião pode cumprir um papel importante, né? Porque ela também traz um pertencimento, né? Que você falou do sítios, o homem que pertence a algum lugar, ou algum espaço, a religião também tem esse papel, né? Sim, é interessante, né, que a literatura já aponta para isso, né, que nesses momentos mais críticos, né, onde o homem se vê numa situação limite, né, a questão da crença, da religião, né, ela aparece de uma maneira mais pulsante. E dentro dessas instituições, acaba que a religião também é um símbolo. Aquele que se converte, mesmo que circunstancialmente, ele acaba ocupando um lugar diferenciado na instituição. Em algumas unidades, tem as celas dos evangélicos, por exemplo, né? Que é uma cela que, de alguma forma, estaria protegida de algumas outras violências que ali poderiam se dar. Então, a gente não tem como afirmar se é uma conversão de fato ou se é algo circunstancial pelo momento uma estratégia de proteção, né? Uma estratégia de proteção, até uma estratégia de lidar com esse sofrimento, né? Um mecanismo de defesa para o psiquismo, porque uma das questões que a gente observou é que a saúde mental dessas pessoas, e não é de se estranhar, está muito comprometida. Fala também especificamente da solidão das mulheres, né? Isso é um fato muito interessante. Quando vocês falam do antes, vocês apontam o machismo, o racismo como fundamentais para determinar quem são as pessoas que estão esperando a hora de ser presos, como você falou, né? Mas quando você percebe a relação que as mulheres que são presas têm com a família e os homens que são presos, também isso fica muito claro, né? Raramente as mulheres abandonam seus maridos presos e as mulheres que são presas reclamam
ausência, né, da solidão. Isso é muito interessante, Renato. Lá no complexo de Jericinó, né, que é onde fica a maioria das unidades prisionais, uma das coisas que eu prestei atenção, não sei se o Fadel prestou atenção nisso, tem um ônibus que se chama Expresso da Paz, que leva os familiares para as unidades prisionais, porque é um complexo, é muito grande. E você olha para aquele ônibus, você só vê mulheres, né? Quem vai visitar são mulheres. Mães, esposas, filhas, irmãs, enfim. Agora, quem é visitado são os homens, né? E aí, isso merece uma análise de gênero mais pormenorizada, que não foi fruto do nosso livro. Mas como eu já trabalho com mulheres em conflito com a lei há algum tempo, sempre me chamou a atenção isso, né? Parece que a mulher, quando se envolve em algum ato criminal, ela já tem uma ruptura anterior com os vínculos e laços familiares maior. É como se não fosse legítimo uma mulher que tem uma família minimamente organizada, né, transgredir. Transgridem aquelas que já fogem a esse modelo e, por isso, esses laços já estão mais fluidos. E uma outra questão é que os homens presos, nem que seja pela imposição, faz com que suas mulheres, né, o visitem, até sob ameaça, né? Então, a mulher, ela é muito esquecida nesse sistema prisional. E esquecida é uma palavra boa quando a gente está falando em deserdados também, né? Eu queria aproveitar esse final de programa, até porque o livro aponta, nas conclusões, aponta 4 itens que já fariam grande diferença se fossem... a gente não pode falar sobre eles, mas eu queria ouvir vocês. Por exemplo, se a gente tivesse alguém nos assistindo que tem esse pensamento, que essas pessoas merecem, têm que ser maltratadas mesmo, a comida que eles ganham é muito cara, então... Todas essas questões que a gente ouve quando a gente fala, como é que a gente poderia responder, até para mostrar que esse ciclo, apenas com vingança, não vai acabar nunca, e ele está muito próximo de todos nós, ele não está tão distante assim, né? Então, eu queria enfatizar só um ponto, a Patrícia depois complementa, mas que para nós é fundamental, que é a questão do trabalhador que cuida do apenado, o agente penitenciário, principalmente. Não só o agente, mas as pessoas que estão... né, muitas delas abnegadas, a gente pode dizer, né? Os professores que estão dentro dos presídios nas escolas, o pessoal da saúde, né? Mas principalmente os agentes penitenciários. As condições de trabalho dos agentes penitenciários não são adequadas também. Eles são trabalhadores que têm, aparentemente, uma superioridade pelo fato de ter um certo poder, de estar do lado de fora, digamos assim, mas a gente percebe na fala deles e no comportamento deles, o próprio exercício do poder, muitas vezes, é um sintoma de sofrimento também. Não são pessoas que estejam bem cuidadas. E pessoas que não são bem cuidadas não cuidam bem. A gente tem que olhar para as condições de trabalho dos agentes penitenciários, dos trabalhadores, não só do ponto de vista salarial, evidentemente, mas das próprias condições de trabalho, questão dos turnos, das cargas excessivas, das pressões psicológicas, enfim. Isso eu reputo como um ponto inicial para a gente começar a pensar na reformulação. E para essa sociedade que acha que a prisão é vingança mesmo, o que a gente diria? Eu acho que primeiro precisa conhecer um pouco melhor dessa realidade, né? Porque as pessoas falam muito, mas sem saber o que acontece efetivamente dentro dessas unidades prisionais. A única saída para isso é refletir, né? É pensar, né? É olhar para essas instituições como instituições que, de fato, nesse cenário que está, não socializa, não ressocializa, né? Só vai piorando, né? Essa bola de neve vai crescendo. Só vai piorando, né? E Foucault, ele já falava, né, que o sistema não está falido, ele está exatamente cumprindo a função pelo qual ele foi criado. Vigiar e punir. Nós que pensamos algo diferente a partir disso, né? Então, a máxima dessas instituições, desses presídios hoje, é a segurança. Eles trabalham todos nessa função de garantir que aquelas pessoas continuem presas, né? Todas as outras questões, elas ficam num segundo plano, é óbvio, mediante esse cenário. E aí, complementando o que o Fadel falou em relação aos agentes, né?
penitenciários, um dos braços dessa pesquisa é um estudo similar sobre as condições de saúde dos agentes penitenciários. É uma aluna nossa de doutorado e ela tem, que é a Cláudia Bezerra, que fez parte também da pesquisa, e ela vem analisando principalmente as condições de saúde mental que esses sujeitos que lá estão para cuidar também precisam de cuidados efetivos. E é bom você falar esses sujeitos, né? Porque eles não perdem o sujeito, eles são tratados como objetos e tem essas consequências todas que a gente está falando, mas são sujeitos de direitos. Sim. E isso precisa ser lembrado. E, inclusive, está nas nossas leis. Aguardamos, então, ela aqui com essa pesquisa, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer essas informações, porque a prisão, o próprio Eduardo Soares já disse isso nesse programa, a princípio não ressocializa ninguém. Né? A gente precisa encontrar outras formas de resolver os nossos problemas com menos violências. Sim. Obrigadíssimo, parabéns pelo livro. Obrigada. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Obrigado. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então visite a página Ciência e Letras no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.